Você já se perguntou por que razão, por que motivo você nasceu? Sabe aquele momento quando você contempla o céu estrelado e pergunta: qual é a razão disso tudo? A Bíblia sugere que você é parte de uma história, uma linda história. Não é uma história sobre você, é maior que você, é maior que nós dois, é maior que todos nós, é grande e linda como Deus é. Mas homens têm incansavelmente se esforçado para esconder essa linda história do povo, ou queimando ela, ou queimando quem a pregava, explicando-a, entre aspas, em língua que os ouvintes não entendiam, ou espalhando a ideia que ela seria difícil demais para ser entendida, ou até distraindo os ouvintes com entretenimento, para que não tomem o tempo para ouvir a verdade. Por quê? Porque conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. A verdade liberta-nos dos esforços religiosos e explica como encontrar liberdade e satisfação genuína em um Deus gracioso, e pessoas livres e satisfeitas são difíceis de enganar. A Bíblia não é difícil de entender, e vou lhe provar isso nessa série de vídeos. Porém, antes de começar, imploro que não tome, sem mais nem menos, as minhas palavras como certo. Antes, verifique sempre na sua Bíblia se o que está ouvindo aqui está em concordância com a mesma. A palavra de Deus não precisa de nenhuma interpretação humana. Nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal. Ela interpreta a si mesma. Um versículo dá luz ou esclarece a outro. Nenhuma opinião humana é necessária. Até Paulo, que sem dúvida tinha o mais profundo insight nos pensamentos de Deus e que escreveu parte da Bíblia inspirado por Deus, estava em perigo de expressar sua opinião pessoal em vez de simplesmente explicar os ensinamentos. Por isso que os cristãos que ouviam a pregação de Paulo recebiam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras, para ver se tudo era assim mesmo. Portanto, a Bíblia é, sem exceção, a única autoridade. Não minhas palavras, ou as de algum pregador, ou as de qualquer outro. Se não está na Bíblia, não é verdade bíblica, e não tem autoridade moral. Simples assim. Ok? Vamos começar. Gênesis 1:1 é o primeiro versículo da Bíblia. Pera, mais uma coisa. Não leia a Bíblia sem antes ter orado. Então, talvez pause o vídeo e peça a Deus que se revele pela sua palavra. Ou ore enquanto você assiste. Deus também vai te ouvir. Vamos lá? No princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Muito poético, não? Mas também meio misterioso. E se eu dissesse que isso já é um resumo de toda a mensagem bíblica? Vamos praticar o que falamos e usar outros versículos para esclarecer essa passagem. Por que isso já é um resumo da mensagem principal? Em Isaías 46, Deus diz: eu sou Deus, e não há nenhum como eu. Desde o início faço conhecido o fim. Mesmo que a verdade é revelada em cada livro da Bíblia, Deus já nos diz no comecinho qual é a mensagem principal. Deus cria perfeição. Por alguma razão, isso vira caos. Então Deus proclama luz nesse caos e tudo se torna novo. Ok, então isso é a Bíblia em poucas palavras. Mas, obviamente tem mais. Agora, deixe-me te explicar um truque. A Bíblia tem duas partes, Antigo e Novo Testamento. Digamos, se o Antigo Testamento fosse um livro escolar, então o Novo Testamento seria o livro de soluções dos professores. Portanto, se você quiser, pule e vá direto para o Novo Testamento. 1 Coríntios 10:11 revela que no Antigo Testamento histórias aconteceram como figuras e estão escritas para aviso nosso. Isso quer dizer três coisas. Primeiro, o Antigo Testamento relata histórias reais, não mitos ou fantasias. Segundo, esses relatos são figuras de uma realidade espiritual superior. A palavra para tipo, ou exemplo, em grego é typos. Dessa palavra que vem o nosso típico. É um exemplo de uma realidade espiritual superior. Por exemplo, João 3:14-15 diz: da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crer tenha a vida eterna. Então, a serpente levantada foi apenas um exemplo de uma realidade muito maior, Jesus na cruz. Em linguagem nerd bíblica, a serpente seria um tipo e Jesus o antitipo. 3. Nós aprendemos que é para aviso nosso, para nossa instrução. Ok,
Então, se nossos versículos em Gênesis são um tipo, não teria no Novo Testamento, o livro de soluções, um resumo para a história principal, um antitipo? Tem sim, João 3,16, o versículo logo depois dessa história da serpente. Vamos ler. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Ok, então isso nos dá a solução. Deixa eu montar o quebra-cabeça. Deus criou tudo perfeito, mas nós decidimos viver a nossa vida conforme nossos próprios termos. Caos moral total. A Bíblia chama isso de pecado. Mas Deus, em vez de deixar nossas almas, como merecíamos, no caos que criamos, mandou seu Filho para morrer por nós e proclamou luz em nossos corações, para que nós pudéssemos ter, outra vez, comunhão perfeita com Ele. Agora, não seria fantástico ter um versículo no Novo Testamento que claramente diz que a luz da criação é um exemplo, um tipo do Senhor Jesus irradiando em nossos corações? Então eu acho que você vai amar 2 Coríntios 4,6. Pois Deus disse, das trevas resplandeça a luz. Ele mesmo brilhou em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Ponte entre tipo e antitipo. Espero que deixei bem claro como a Bíblia interpreta a si mesmo e que Deus tem uma mensagem maravilhosa para você na Bíblia. Agora, você pode perguntar, por que Deus não escreveu isso em uma página só? Bem, as coisas são um pouco mais complicadas que isso, mas podemos discutir melhor sobre isso no próximo vídeo. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo sobre como ler e estudar a Bíblia. Pois é, talvez você nunca tenha lido a Bíblia antes, e se esse for o seu caso, você tem uma grande aventura pela frente. A nossa missão aqui no Crosspaint é acender dentro das pessoas uma paixão pelo Senhor Jesus Cristo. E nós cremos que só a Bíblia e o Espírito Santo pode fazer isso. É por isso que gostaríamos de divulgar esses vídeos com linguagem fácil de entender e com essas animações bacanas de assistir. Se você gostou do canal, se inscreva e deixa seu like. E se você quiser mais informações, acesse o site crosspaint.tv. E nós nos vemos na próxima. Tchau. Até mais. Tchau.